Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Responde. Como combinado, nós estaremos gravando esse vídeo e logo nosso primeiro objetivo, nosso primeiro tema a ser abordado, que eu quero falar a vós outros, é acerca de algo que talvez muitos pregadores, muitos estudiosos, muitas pessoas não comentam e alguns até interpretam errado e falam isso errado. E muitas pessoas, por apenas ouvirem, não irem para a Bíblia para tentar entender ou realmente confirmar se isso é verdade ou não, acabam também repassando, e de um para o outro um vai aprendendo, e talvez até hoje, nesse século presente, muitas pessoas falam ainda errado. E o que eu quero falar, nosso assunto sobre hoje, é sobre o nome do apóstolo Paulo. Será que realmente, você já ouviu por aí dizer que Jesus transformou Saulo em um Paulo? Será que realmente a Bíblia ela nos mostra isso? A Bíblia diz isso? Que Jesus transformou o apóstolo, o Saulo, em um Paulo? Será que realmente Saulo era um perseguidor e Paulo foi aquele transformado por Jesus? Bom, para isso há necessidade de nós entrarmos para um contexto histórico, cultural e geográfico também, e principalmente o contexto literário da Bíblia. E, irmãos, quando nós observamos o encontro de Jesus com o apóstolo Paulo, nós não vamos ver no texto de Atos, capítulo 9, em nenhum momento Jesus dizendo: Saulo, agora tu és Paulo. Eu te digo que agora tu és Paulo. Jesus não falou isso. E quando nós lemos todo o capítulo 9, você pode ler isso aí em sua casa, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que desde o capítulo 9, que é a narrativa do encontro de Jesus com Paulo, com Saulo, até o versículo de número 13, aonde Paulo ele já vai ser enviado com Barnabé, através da pessoa do Espírito Santo, ali na igreja de Antioquia, e ainda assim nós vamos ver este sendo chamado de Saulo. Bom, mas como é que nós podemos realmente entender através da Bíblia o que aconteceu, se ele realmente foi transformado por Jesus, Saulo em um Paulo ou não? Como eu já falei para os irmãos, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia nós vamos sempre entender. Lendo a Bíblia nós precisamos aprender isso, que a Bíblia vai explicar ela mesma, ela vai nos trazer, nos nortear. Então precisamos de concordância, de comprovância bíblica. E o que eu quero falar é que o apóstolo Paulo, ele tinha dois nomes. Ele não foi transformado de Saulo em um Paulo, não. O apóstolo Paulo ele tinha dois nomes. O primeiro é Saulo, como nós vamos encontrar desde Atos dos Apóstolos, capítulo 9, até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse Saulo. Por que Saulo? Saulo, ele recebeu esse nome aí da sua nacionalidade judaica. Ele era um judeu. E então ele recebera este nome, Saulo, que dentro da sua originalidade é Saulo de Tarsis. Ou seja, o apóstolo Paulo ele recebeu esse nome de Saulo, que na verdade, dentro do original hebraico, é Saul, que veio justamente em homenagem ao rei Saul, que é da tribo de Benjamim, a mesma tribo do apóstolo Paulo. Então ele recebeu esse nome de forma judaica, aí do seu nome de raiz judaica, ele recebeu esse nome, Saul, que traduzido hoje no português a gente chama Saulo. E quando nós observamos, ou talvez venha se gerar a pergunta, então quando foi que ele começou a ser chamado de Paulo? Por que Paulo? Bom, o apóstolo Paulo, ele tinha duas nacionalidades. Ele era um cidadão judeu, mas também era um cidadão romano. E para nós comprovarmos isso, nós abrimos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo de número 37. Olha que interessante, o apóstolo Paulo. Paulo, porém, respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós
cidadãos romanos. Olha que interessante. Então Paulo ele era um cidadão romano. Paulo aí, em um certo tempo, ele adquiriu para si esta cidadania romana. Nós sabemos aí que o grego naquela época estava predominando. Então, no grego, ele é chamado de Paulo, porque ele era um cidadão romano. Então, ele era Paulo. Já nós vamos perceber que na sua nacionalidade, como ele era um israelita da tribo de Benjamim, ele era chamado de Saulo. Perdão. Como nós vamos comprovar realmente dentro da Bíblia que ele tinha esses dois nomes? Eu quero para isso que nós possamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 9. Olha como nós vamos perceber que a Bíblia ela sempre vai se explicar. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, vou repetir. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Note logo que ele tinha os dois nomes. Aqui não diz logo Saulo que foi transformado em Paulo, ou Saulo este que Jesus deu o nome de Paulo. Não. Saulo, que também quer dizer que ele tinha esses dois nomes, que ele era chamado dessas duas formas. Que também se chama. Se chama está no presente. Que também se chama. Então ele se chama. Ele tinha esses dois nomes. Saulo, que também, ou seja, está no presente. Então, dentro do presente ele era chamado desses dois nomes. Ele não deixou de ser Saulo, como se ele fosse outra pessoa, como se fosse aquele Paulo antes de conhecer Jesus. Não. Ele permaneceu sendo chamado de Saulo e também de Paulo. Agora, dentro do contexto que nós vamos perceber geográfico, aqui do capítulo 13 e versículo de número 4, nós vamos perceber que quando Paulo ele é enviado, mas Barnabé, eles vão para outra região. A região aqui são regiões circunvizinhas, já não é mais dentro da região do povo judeu, já não é mais em Israel, são da região gentílica. Outros povos gregos, povos romanos. Então, por isso que sempre nós vamos ver daqui para frente, se você for perceber o contexto, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos todo, diante do capítulo 13 por diante, ele vai ser sempre chamado Paulo. Por isso que alguns têm esse entendimento, como se ele fosse realmente transformado em Paulo. Só que nós, quando observamos o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, é um grego. Lucas, ele era grego. E todo o contexto após o capítulo 13, nós vamos perceber que ele vai se desenrolando nesse cenário dessa região grega, onde essas pessoas tinham essa outra língua, regiões gentílicas. Então, por isso ele era chamado Paulo, porque ele tinha essa cidadania romana, e daí, dentro da língua grega, Paulo, ele era chamado de Paulo. É só a gente olhar o contexto do capítulo 4. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu e tal. Então nós vamos perceber que agora eles já estão nessa região gentílica. Então por isso que sempre daqui por diante ele vai ser chamado de Paulo, ele vai estar sendo chamado de Paulo, mas ele sempre carregou essas duas cidadanias. Paulo como cidadão judeu chamado Saulo ou Saul. Na sua cidadania romana da língua grega, ele é chamado de Paulo. Ele não deixou de ser chamado de Saulo, não. Claro que quando ele estava no seu contexto ali judeu, do seu povo, ele era chamado de Saulo. Quando ele estava nesse contexto grego, romano, ele é chamado de Paulo. É por isso que o autor, o Lucas, ele vai fazer essa questão de, no versículo 9 do capítulo 13, dizer que todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: o filho do diabo. Aqui ele está falando com um certo falso profeta. É que interessante, nós vamos aprender aqui. Então, daqui por diante, desse versículo 9,
ele já nesse contexto de outra língua, de outro povo, de outra nação, ele vai estar sempre sendo chamado de Paulo, que é a sua cidadania romana. Então daqui por diante sempre vai ser chamado Paulo. Só você perceber já no versículo 13 do capítulo 13. Partindo de Pafos, Paulo. E alguns pensam que aqui ele já foi transformado em Paulo. Não, se realmente, só para você ter uma ideia, se realmente Jesus tivesse transformado o nome, mudado o nome de Saulo para Paulo, no capítulo 9 você não encontrava mais Jesus ou qualquer um dos outros chamando ele de Saulo e sim de Paulo. Mas você vai perceber que isso só vai acontecer a partir do versículo 9 por diante, sendo que o próprio Lucas ele vai explicar a situação. Todavia, todavia, Saulo, que também se chama, ele é chamado também, tá? Se chama, presente, se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, porque ele é chamado tanto Saulo como Paulo, porque ele carrega duas cidadanias, tá? Paulo conseguiu aí essas duas cidadanias, tanto judeu, como ele é realmente natural, ele é judeu, como também romano, tá? Nacionalidade ou cidadania romana. Então, daqui nós vamos aprender e entender uma coisa. Jesus não transformou Saulo em Paulo. Não, isso não aconteceu. A Bíblia não dá respaldo. Isso acontece porque Paulo, ele carregava duas cidadanias, tá? Ele sempre foi chamado e continuou sendo chamado tanto de Saulo como também de Paulo. Então é que interessante. Nós vamos perceber que a Bíblia ela vai se explicar. E eu já deixo um apelo que nós possamos não repetir o que outros falam. Não sejamos papagaios ensaiados. Só repetimos o que outros falam. Vamos estudar. Vamos buscar dentro do contexto bíblico, geográfico, cultural, literário, se realmente é o que muitos estão falando. Por isso que nós temos que sempre estar se aprofundando na palavra de Deus. Algumas pessoas talvez não ensinam isso, nunca chegaram a tocar nesse ponto. Há alguns que tocam, os comentaristas antigos, mas esse erro continua até hoje porque muitas pessoas não procuram realmente averiguar dentro da Bíblia para ver se é o que muitos estão falando. Então que nós não venhamos continuar com esse erro, mas que possamos, você que agora está aprendendo, você possa repassar da forma certa. Estou aqui dentro de versículos bíblicos, em concordância bíblica, não estou fora da Bíblia. É só nós olharmos para a Bíblia e nós vamos comprovar isso, amém? Que Jesus, Ele nos abençoe, Deus na pessoa do seu Filho, Jesus nos abençoe para sempre. Amém.